Olha, antes de você fechar esse vídeo achando que eu virei vidente ou consultora de tarô, respira fundo comigo. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Nos próximos minutos, vou te revelar algo que aprendi em mais de 30 anos de consultório, ouvindo histórias, analisando comportamentos e destrinchando a mente humana quando o assunto é traição. Existe um padrão comportamental na cama. Sim, na cama, que raramente falha como indicador de infidelidade. E não estou falando de fantasias mirabolantes nem de posições do Kama Sutra. É algo muito mais sutil, muito mais revelador e cientificamente embasado. Fica comigo até o final, porque vou te entregar esse segredo clínico que pode mudar completamente a forma como você lê os sinais do seu relacionamento. Agora, antes de continuarmos, me faz um favor. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e principalmente me diz nos comentários. Você já sentiu que algo mudou na intimidade e desconfiou que havia outra pessoa? Eu quero saber sua história, porque acredita, você não está sozinha nessa jornada. Então vamos direto ao ponto, minha querida. Durante décadas, atendendo casais em crise, mulheres devastadas pela traição e homens tentando justificar o injustificável, percebi algo que a neurociência depois confirmou. Nosso cérebro não consegue esconder completamente quando está dividido entre duas fontes de desejo. A química cerebral simplesmente denuncia. Sabe aquela história de que o corpo fala? Pois é, na intimidade ele grita. Deixa eu te contar sobre a Mariana, paciente que chegou ao meu consultório há uns 5 anos. Mulher linda, inteligente, 52 anos, casada há 28. Sentou na minha frente e disse: doutora, eu não tenho provas, não achei mensagens, não peguei perfume estranho na camisa dele, mas eu sei que tem outra. Sei porque ele mudou comigo na cama. Pedi que me explicasse melhor. E aí ela soltou uma bomba que eu já tinha ouvido em variações dezenas de vezes. Ele está presente, mas ausente. O corpo dele está ali, mas a mente dele está em outro lugar. E tem mais. Ele começou a fazer coisas diferentes, coisas que nunca fez em quase 30 anos juntos. Presença ausente. Anota essa expressão aí, porque ela é ouro puro quando falamos de intimidade e traição. O cérebro humano, especialmente quando está experimentando a fase de paixão com outra pessoa, libera uma quantidade absurda de dopamina, noradrenalina e feniletilamina. É praticamente um coquetel de drogas naturais. Essa química toda altera comportamentos, inclusive e principalmente no sexo. Por quê? Porque sexo não é só mecânica, minha filha. É conexão neural, é liberação hormonal, é mapa cognitivo do que nos excita e nos realiza. Quando alguém está vivendo essa fase de paixão com outra pessoa, o cérebro dele fica literalmente programado para aquele novo estímulo. E mesmo quando essa pessoa está com o parceiro oficial, vestígios daquela química nova, daquele desejo por outro alguém, vazam no jeito de tocar, no jeito de beijar, no jeito de transar, ou vazam na forma mais cruel, na ausência total de desejo. Agora respira fundo, porque vou falar de coisa séria. Desejo sexual diminuído não é sempre sinal de traição, está bem? Pode ser estresse, pode ser depressão, pode ser idade, pode ser 1000 coisas. Mas quando essa diminuição vem acompanhada de outros sinais comportamentais, distanciamento emocional, sigilo com o celular, mudanças bruscas de rotina, aí, minha querida, seu radar precisa ligar no modo alerta máximo. Tinha um paciente, o Roberto, 49 anos, que veio sozinho na primeira sessão, confessou estar tendo um caso há 6 meses e estava desesperado porque não conseguia mais fazer sexo direito com a esposa. Interessante, não? Perguntei o que ele queria dizer com direito. A resposta:
Doutora, quando estou com ela, fico pensando na outra. Meu corpo reage, mas minha cabeça está longe. E pior, às vezes faço com minha esposa coisas que aprendi com a amante e depois fico me sentindo o pior dos seres humanos. Aqui mora um dos sinais mais reveladores. Então pega teu caderninho aí. Mudanças súbitas no repertório sexual. Quando, do nada, teu parceiro começa a sugerir posições, práticas ou até mesmo ritmos completamente novos, coisas que vocês nunca exploraram juntos, podem indicar que ele está aprendendo com outra pessoa. O cérebro humano é uma esponja. Quando vivenciamos algo prazeroso e novo, tendemos a querer repetir. É dopamina pura. E mesmo sem querer, levamos isso para outros contextos. Óbvio que não estou dizendo que toda novidade na cama é traição. Imagina o absurdo. Casais evoluem, experimentam, leem, assistem, conversam. Inovação sexual é saudável, inclusive deveria ser incentivada, mas existe uma diferença brutal entre um casal que decide junto explorar novos caminhos e um parceiro que da noite para o dia, sem diálogo prévio, sem construção conjunta, simplesmente muda o script todo. Sabe o que diferencia? O contexto emocional. Quando um casal cresce junto na intimidade, a cumplicidade, conversa, riso, conexão nos olhos. Quando alguém está trazendo o repertório de fora, especialmente se está tentando esconder a fonte, falta essa sintonia. É mecânico, é estranho, é performático. Falando em performance, deixa eu te contar sobre o outro padrão que vi centenas de vezes: o excesso de performance. Tem homem que, quando começa a atrair, de repente quer transar mais com a esposa. Parece contraditório, não é? Chama-se culpa. Ou então, em alguns casos mais cínicos, chama-se cobertura de rastros. É a lógica torta de: se eu estou transando bem e frequentemente com ela, ela nunca vai desconfiar que tenho outra. Só que o corpo não mente completamente, lembra? Pode ter a frequência aumentada, mas a qualidade emocional despenca. É sexo mecânico, rápido, sem envolvimento real, sem aquele olhar nos olhos, sem aquele carinho antes e depois, sem aquela conversa besta de travesseiro que casais de verdade têm. É só ato e mulher, especialmente mulher madura, experiente, sente quando virou só ato. Volta aqui comigo para a Mariana, a paciente que mencionei antes. Depois de 6 sessões, ela descobriu que o marido tinha uma amante há quase 1 ano. Sabe o que mais doeu nela? Não foi só a traição em si, foi perceber, em retrospecto, que tudo que ela tinha sentido na cama, aquele estranhamento, aquela desconexão, estava certo. Meu corpo sabia, doutora. Meu corpo sabia, e eu tentei racionalizar, tentei arranjar desculpa, tentei achar que era coisa da minha cabeça. Esse é um ponto crucial que preciso frisar aqui. Nós, mulheres, especialmente à medida que amadurecemos, desenvolvemos uma intuição apuradíssima. Não é magia. É leitura microsensorial. Nosso cérebro capta sinais sutis, uma respiração diferente, um toque mais frio, um beijo menos envolvido e processa isso como algo está errado. O problema é que fomos socialmente treinadas a desconfiar da nossa própria percepção. Será que é ciúme? Será que é insegurança? Será que estou ficando louca? Não, minha filha, você não está louca. Seu cérebro está fazendo exatamente o que evoluiu para fazer: detectar ameaças à sua segurança emocional. E quando essa ameaça vem disfarçada de "está tudo normal", mas sua intimidade grita o contrário, confia no grito. Agora vamos falar de outro sinal que é quase matemático: a evitação do contato visual durante o sexo. Olho no olho é conexão emocional máxima. Quando alguém desvia, fecha os olhos o tempo todo, vira o rosto, é desconexão. Pode ser vergonha, pode ser culpa, pode ser simplesmente que aquela pessoa está mentalmente em outro lugar ou com outra pessoa. Atendi um caso há uns 3 anos de uma mulher chamada Cláudia, 58 anos. Ela percebeu que o marido, sempre carinhoso e intenso na cama,
De repente começou a transar no escuro total. Apagava todas as luzes, fechava as cortinas, criava um ambiente quase claustrofóbico. Ela estranhou, questionou e ele sempre tinha uma desculpa. Estou cansado, prefiro assim agora. É mais relaxante. Até que ela insistiu, acendeu o abajur durante o ato e viu. Ele estava com os olhos fechados, tensos, feição de quem estava ausente. Não era preguiça, era fuga. 3 semanas depois, descobriu as mensagens. O homem estava envolvido emocionalmente com uma colega de trabalho e simplesmente não conseguia mais olhar para a esposa durante o sexo sem sentir o peso da culpa. Trancar o ambiente no escuro era sua forma de não encarar a realidade, literalmente. Isso é neurociência básica, minha querida. O córtex pré-frontal, responsável por julgamento moral e ético, entra em conflito com o sistema límbico, que processa emoções e prazer. Quando há traição, essa guerra interna cria desconforto psicológico enorme e o cérebro busca formas de aliviar esse desconforto. Uma delas, evitar ao máximo os gatilhos que ativam a culpa e olhar nos olhos da pessoa que você está traindo é um dos maiores gatilhos que existem. Antes de seguirmos, me conta aqui nos comentários. Você já percebeu mudanças sutis assim na intimidade do seu relacionamento? Mudanças que pareciam pequenas, mas que no fundo te incomodavam? Comenta aí, porque muitas vezes dividir essa experiência com outras mulheres ajuda a gente a entender que não estamos sozinhas, que não estamos exagerando. Agora vem comigo para outro território importante, a higiene e os cuidados pessoais. Presta atenção nisso, porque é sinal clássico. Quando alguém começa a se cuidar mais do que o normal, de repente passa a tomar 3 banhos por dia, troca de perfume, compra roupa íntima nova, faz depilação mais frequente, começa a academia do nada, e esse cuidado não está sendo dirigido para você. Bem, desculpa a franqueza, mas esse cuidado é para alguém. Não estou dizendo que todo mundo que começa a academia está traindo, pelo amor de Deus. Estou dizendo que quando há um conjunto de mudanças comportamentais, e uma delas é cuidado excessivo com aparência, sem que isso se reflita em maior interesse por você, algo está errado. Lembro de uma paciente, a Tereza, que me contou: doutora, meu marido começou a usar cueca nova todo dia. Isso nunca aconteceu em 15 anos. Ele era do tipo que usava as mesmas 5 cuecas furadas na rotação. De repente tinha cueca nova, perfume caro, cabelo sempre arrumado, e eu ali em casa de pijama velho e ele nem me olhava. Mas para sair era produção total. Não preciso te contar o final dessa história, preciso? O cérebro apaixonado, ou melhor, o cérebro em fase de paixão nova, que é diferente de amor, está obcecado em agradar o objeto de desejo. Quer ser visto como atraente, como desejável, como irresistível. Então a pessoa investe tempo, dinheiro e energia em melhorar a apresentação. Só que quando esse investimento não é para você, é para quem? Tem um detalhe ainda mais cruel nessa história toda: o sexo obrigação. Sabe aquele sexo que acontece porque tem que acontecer, porque já faz tempo, porque não posso dar motivo de desconfiança? Esse sexo protocolar, burocrático, sem tesão real, sem envolvimento, sem prazer mútuo, esse é um dos sinais mais dolorosos, porque reduz algo que deveria ser íntimo e especial a um mero cumprimento de tarefa. E a mulher sente, claro que sente. É impossível não sentir quando o corpo do outro está ali, mas a mente, o desejo real, o tesão verdadeiro estão a quilômetros de distância, provavelmente na cama de outra pessoa. Tive um paciente, homem de 51 anos, que na terapia individual confessou: doutora, eu marco na agenda quando tenho que transar com minha esposa, tipo, hoje é dia, porque senão ela desconfia. Olha o nível da frieza. E sabe o que é pior? A esposa sabia que tinha algo errado.
Ela sentia que aquilo era encenação, mas tinha medo de confrontar, medo de confirmar, medo de perder o casamento. Esse medo paralisa muitas mulheres e eu entendo. Acredita que entendo, mas preciso te dizer uma verdade que dói. Viver numa ilusão, numa mentira, num relacionamento onde você é apenas coadjuvante da própria vida é muito pior do que enfrentar a verdade e reconstruir. Porque tempo, minha querida, é o único recurso que a gente não recupera. Cada dia vivido na mentira é um dia roubado da tua possibilidade de ser plenamente feliz. Vou te contar sobre a Silvia, paciente marcante, 57 anos, suspeitou de traição por meses, viu todos os sinais na cama: frieza, distanciamento, mudanças bruscas, recusa de intimidade real, mas tinha pavor de confirmar, até que um dia ela decidiu: vou confrontar ou vou enlouquecer. Confrontou, ele confessou. Foi doloroso? Foi devastador? Sim, mas sabe o que ela me disse 6 meses depois? Doutora, pela primeira vez em anos eu consigo dormir em paz, porque eu não estou mais duvidando de mim mesma. Eu sabia, e agora estou livre para reconstruir minha vida em cima da verdade, não da ilusão. Isso é amor racional, conceito que defendo há anos. Amar não significa ser capacho. Amar não significa aceitar migalhas. Amar não significa fingir que está tudo bem quando seu corpo, sua mente e sua intuição gritam que algo está podre. Amor racional é aquele que se baseia em respeito, em verdade, em reciprocidade. E quando essas bases desmoronam, não é você que está falhando por questionar, é o outro que falhou por trair. Agora quero falar de um sinal que muita gente ignora: mudanças no padrão de carinho. Não estou falando só de sexo, estou falando de afeto físico no geral. Beijos de bom dia, abraços espontâneos, mãos dadas no sofá, cafuné na hora de dormir. Quando esses pequenos gestos começam a desaparecer ou se tornam mecânicos, algo está morrendo na relação. E muitas vezes está morrendo porque a energia afetiva da pessoa está sendo canalizada para outro lugar. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de investimento emocional. Não dá para estar apaixonado, envolvido, conectado emocionalmente com 2 pessoas ao mesmo tempo, mantendo a mesma intensidade. Algo sempre cede. E geralmente o que cede é a relação mais antiga, mais estabelecida, aquela que já está garantida. Percebe a armadilha? A pessoa trai justamente quem mais confia nela e usa essa confiança como escudo. Ela nunca vai desconfiar porque me conhece, porque confia em mim, porque estamos juntos há tanto tempo. É uma crueldade refinada. Atendi dezenas de mulheres que me disseram: doutora, o que mais me dói não é nem o sexo com outra, é saber que, enquanto eu estava aqui confiando cegamente, ele estava construindo todo um universo paralelo. É a mentira, é a encenação diária, é descobrir que eu estava vivendo numa peça de teatro onde eu era a única que não sabia que estava atuando. E na cama, essa atuação fica evidente, porque a intimidade sexual verdadeira exige vulnerabilidade, exige entrega, exige presença total. Quando alguém está dividido, não consegue entregar isso, então, ou evita sexo completamente, ou faz sexo mecânico, ou, e esse é um padrão curioso, faz sexo exagerado, performático, como se estivesse tentando compensar a culpa com performance. Tem homem que fica tentando impressionar na cama justamente quando está traindo. É quase como se estivesse dizendo para si mesmo: veja, eu ainda sou bom marido, ainda dou prazer para ela, então não sou tão mal assim. É um jogo mental complexo, uma tentativa desesperada de aliviar a dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, para quem não sabe, é aquele desconforto mental que sentimos quando nossas ações contradizem nossos valores. A pessoa se vê como boa, como honesta, mas está traindo. Então, o cérebro faz malabarismos para tentar ajustar a narrativa. Não é traição de verdade, é só atração física.
Meu casamento já estava morto mesmo. Todo mundo faz isso. Eu mereço ser feliz. E por aí vai. Só que essas justificativas não apagam o desconforto. E esse desconforto vaza no olhar, no toque, no beijo, no sexo. Deixa eu te dar um dado científico interessante. Estudos de neuroimagem mostram que quando uma pessoa mente ou esconde algo significativo, áreas específicas do cérebro ligadas ao estresse se ativam. Carregar uma traição não é leve, é estressante. E estresse crônico afeta libido, afeta desempenho sexual, afeta conexão emocional. Então, mesmo que a pessoa esteja tentando esconder, o corpo dela está reagindo ao peso da mentira. E tem mais: pesquisas sobre comportamento sexual mostram que traição frequentemente vem acompanhada de mudanças nos padrões de iniciativa sexual. Ou a pessoa, para completamente de iniciar sexo com o parceiro oficial, ou passa a iniciar de forma estranha, fora de contexto, quase compulsiva. Por quê? Porque o desejo sexual é fortemente ligado ao emocional. E quando o emocional está dividido, o comportamento sexual fica errático. Pensa comigo, você está acostumada com um determinado ritmo, uma determinada dinâmica sexual no seu relacionamento. De repente, isso muda drasticamente, seja para muito mais, seja para muito menos, seja para um padrão completamente diferente. E não há explicação aparente, não teve crise declarada, não teve briga grande, não teve problema de saúde diagnosticado, só mudou. Isso é bandeira vermelha gigante. Teve uma paciente, a Luciana, que me contou algo que me marcou. Ela disse: doutora, a gente transava todo sábado de manhã religiosamente há anos. Era nosso momento. De repente, ele começou a arranjar 1000 desculpas para sair cedo de casa aos sábados, academia, mercado, sei lá. E eu ficava ali, arrumada, esperando, me sentindo ridícula. Aquilo me corroeu por dentro. Não era só a falta do sexo, era a quebra do ritual, da conexão, daquele momento que era nosso. Rituais importam, minha querida. Casais constroem rituais de conexão. Pode ser o café da manhã junto, pode ser assistir série antes de dormir, pode ser o sexo de sábado de manhã. Quando alguém começa a sabotar esses rituais sem motivo aparente, geralmente é porque está construindo novos rituais com outra pessoa. E aqui vai mais uma verdade incômoda. A pessoa que trai frequentemente começa a projetar a culpa no parceiro traído. Sabe aquele fenômeno de, do nada, ele começar a te acusar de traição, de ficar desconfiado, de questionar onde você está, com quem está? Isso não é coincidência, é projeção. O cérebro dele sabe que ele está traindo, então automaticamente passa a imaginar que você também está. É uma forma distorcida de tentar equilibrar a balança moral internamente. E isso pode se refletir na cama também. De repente, ele te acusa de não estar presente durante o sexo, de estar pensando em outro, de não demonstrar tesão, quando na verdade é exatamente ele que está fazendo tudo isso. É perturbador. Mas é padrão. Agora, antes de você entrar em pânico e começar a ver traição em cada mudança pequena do seu parceiro, vamos respirar fundo, porque eu não vim aqui para te deixar paranoica. Vim para te empoderar com informação, e informação de qualidade inclui saber diferenciar mudanças naturais de bandeiras vermelhas. Casais mudam ao longo do tempo. Libido oscila por 1000 motivos: idade, saúde, estresse, medicação, menopausa, andropausa. Nem toda mudança sexual significa traição. Nem toda distração na cama é ausência emocional. Nem todo cansaço é desinteresse. Então, como você diferencia? Olhando para o contexto geral, a mudança na intimidade está isolada ou vem acompanhada de outros sinais? Ele está mais distante emocionalmente, mais sigiloso com o celular, mudou rotina sem explicação plausível, ficou defensivo quando você tenta conversar sobre a relação, está evitando planejamentos futuros com você? Se a resposta para essas perguntas é sim, aí a mudança na cama não é um evento isolado.
É parte de um padrão maior, e esse padrão maior merece atenção. Deixa eu te contar sobre a Beatriz, 53 anos. Ela notou que o marido estava menos interessado em sexo, mas conversou com ele abertamente. Ele explicou que estava passando por um período de estresse intenso no trabalho, estava inclusive considerando terapia. Ela acompanhou, apoiou e em alguns meses a intimidade deles voltou ao normal. Isso é relacionamento saudável, é comunicação, é parceria. Agora, se ela tivesse tentado conversar e ele tivesse desconversado, ficado na defensiva, virado o jogo para culpar ela, aí a história seria outra, porque recusa de diálogo franco sobre a relação é um dos sinais mais claros de que algo está errado. Relacionamento saudável se constrói com 3 pilares que não me canso de repetir: verdade, respeito e reciprocidade. Se um desses pilares está faltando, a estrutura toda balança, e quando balança, você sente, principalmente na cama, porque é lá que a gente se expõe completamente. Sexo é vulnerabilidade, é confiança, é entrega. Quando há traição, essa vulnerabilidade fica contaminada, a confiança vira farsa, a entrega vira performance. E isso, minha querida, é impossível de esconder completamente. Agora vou falar de algo delicado, mas necessário: a sexualidade masculina e a forma como ela reage à novidade. O cérebro masculino, em termos evolutivos, está programado para responder intensamente à novidade sexual. É o famoso efeito Coolidge, um fenômeno estudado em várias espécies, incluindo humanos, onde machos mostram renovação do interesse sexual quando expostos a novas parceiras, mesmo que estejam satisfeitos com a parceira atual. Isso não é desculpa para traição. Deixa eu deixar isso muito claro. É apenas contexto biológico, porque nós humanos temos córtex pré-frontal desenvolvido, temos capacidade de controlar impulsos, temos ética, moral, compromisso. Então, mesmo que biologicamente haja um impulso para a novidade, socialmente e emocionalmente temos total capacidade de honrar nossos compromissos. Mas o que acontece quando alguém cede a esse impulso? O contraste entre a relação estabelecida, você, e a novidade, a outra, fica brutal no cérebro dele. A nova parceira vem com carga de dopamina, adrenalina, expectativa, fantasia. Você, por outro lado, vem com anos de história, rotina, familiaridade, e o cérebro dele, inundado com a química da paixão nova, começa a comparar de forma injusta. Resultado: ele pode começar a te rejeitar sexualmente, não porque você mudou, mas porque ele mudou a referência interna dele. A régua mudou, e nessa nova régua, distorcida pela química cerebral da paixão, você não é mais tão excitante quanto antes.